Diretamente da AgriShow em mais uma edição com a nossa presença física aqui com a equipe e estúdio também de Globo Rural Cast. E nesta primeira entrevista, neste primeiro Globo Rural Cast de AgriShow 2026, eu tenho a honra de trazer aqui o presidente de uma das maiores cooperativas do Brasil. Estou falando de Matheus Marino, presidente do Conselho de Administração da Copercitrus. Muito bem-vindo, Matheus. Obrigado pela sua participação com a gente aqui. É um prazer compartilhar um pouco da nossa visão dessa feira que é espetacular, momento ímpar do produtor adquirir conhecimento. E para vocês também, porque daqui a poucos dias, daqui a alguns dias, vocês vão completar aí, a cooperativa completa 50 anos, né? Exatamente, dia 14 de maio fazemos 50 anos, na verdade até mais, 70 anos, mais 50 anos, marcou a fusão de duas cooperativas que deram origem à Copercitrus. Quantos cooperados são hoje? 40 aí? Hoje nós estamos com 43 mil cooperados, com presença física em 4 estados no Brasil, São Paulo, Minas, Goiás e Mato Grosso, com diversos perfis de cooperados, 80% são pequenos agricultores, mas temos médios e grandes agricultores, e acima de tudo com uma amplitude completa de portfólio daquilo que o agricultor precisa dentro do campo. Então o nosso slogan é integrar soluções, ou seja, nós ofertamos tudo que o agricultor precisa para conduzir uma lavoura das diversas culturas no Brasil. Quando eu falo tudo, é semente, fertilizante, tratores, implementos, máquinas, defensivos, e tudo no créditos, mesmo espaço, né? Tudo no mesmo espaço. Que é uma característica muito legal aqui, diferente do que vocês fazem na AgriShow, porque é um stand imenso, mas não é um stand que tem uma marca só. Tem marcas diversas de insumos, de maquinários e tudo no mesmo local. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que está o comportamento do produtor rural aqui na feira, e não só na feira, acho que você pode falar até um pouco antes, que a gente tem uma guerra acontecendo, explosão de custos de produção, os preços das commodities não estão acompanhando aí essa alta de custos, né? Como que está a estratégia do produtor, como vocês estão orientando eles aí? O agro passa por um momento desafiador, todos nós sabemos que garantir não, mas preservar a rentabilidade no campo esse ano não está fácil. Então você tem quedas de preços de diversas commodities e tem um incremento de custos de produção. Mas o mais impressionante disso tudo é o momento de incerteza. O agricultor não consegue ter muito bem claro se ele vai ter resultado ou não na atividade e qual o momento ideal para ele adquirir ou não determinado insumo. A gestão está muito mais complexa. A gestão é muito mais complexa. Provavelmente. E a previsibilidade hoje ela é muito... Vou te falar, é até impossível de fazer. Hoje o mundo está tão complexo que você não consegue prever o que pode acontecer. Diante disso, as cooperativas fazem a diferença. Então, no momento aqui no nosso espaço, nós estamos falando aqui de 4.400 metros quadrados com 50 empresas que ofertam tecnologia para dentro da porteira, para dentro da atividade agropecuária. Nesse espaço, o produtor, aquele que está no momento incerto, aquele que tem dúvida, consegue conversar com cada empresa, consegue entender o que cada empresa tem de tecnologia para ofertar para a sua realidade, e mais do que isso, existe ali que nós chamamos de ecossistema, onde ele conversa com outros produtores e troca experiência. Olha, produtores é muito importante, né? Saber o que o vizinho está fazendo. O que o vizinho está fazendo. E nesses momentos de dificuldade, eu sempre falo, esse momento de dificuldade é um momento que a gente procura, é um momento que a gente precisa crescer. É ali que eu corto as gordurinhas, é ali que eu uso uma tecnologia que traz mais eficiência, ali que eu mudo o sistema que eu sempre fiz no passado, porque se não fizer isso tem dificuldade de fechar a conta. Então, no ecossistema Copercitrus, naquele stand, no nosso espaço, é onde o agricultor encontra outros produtores, os fornecedores de sementes, de fertilizantes, de químicos, de tratores, de implementos, o nosso time técnico, o nosso time de tecnologia, o time técnico que eu falo, técnico financeiro, que traz as opções de financiamento. E ali, para cada produtor, você acaba identificando uma solução que é mais aderente e que vai entregar mais resultado para a realidade daquele agricultor. Não existe tecnologia boa ou ruim, existe tecnologia mal posicionada. Tem produtor que tem maior capacidade de investimento, tem produtor que está com maior nível de alavancagem, tem produtor que é de pequena escala, tem produtor que é de grande escala, tem produtor que está em café que está em alta, tem produtor que está numa outra cultura que está em baixa. Então a gente tem que entender a realidade de cada um. E ali, no stand Copercitrus, no ecossistema Copercitrus, é onde ele consegue trocar opiniões. E eu falo, a feira para mim, ela não é um espaço de negócio, é um espaço para adquirir informação.
e ter capacidade maior para a tomada de decisão. É ali que o produtor consegue conversar, trocar opiniões e ter uma capacidade de tomar uma decisão muito mais assertiva, aderente à sua realidade, e não muitas vezes ao que a gente divulga muito dentro do ambiente de negócios do agro. Como que você vê, é possível hoje estimar ou calcular mais ou menos como é que está a situação desse cooperado, seja por público ali, por categoria, o pequeno, o médio, o grande produtor, ou de pequena propriedade, não, o produtor são todos do mesmo tamanho, mas a propriedade, né? O pequeno está sofrendo mais com essa situação agora de insumos ou de rentabilidade, não existe uma regra, como é que está isso? Eu acho que não tem uma regra bem clara, viu? Nós temos, por incrível que pareça, com mais dificuldade, provavelmente. Tem mais gente. O que aconteceu? Quem expandiu o seu negócio nos últimos anos é o que tem dificuldade. Porque qual que é o grande desafio desse ano? Crédito. Porque o sistema de crédito brasileiro foi muito machucado nos últimos anos por diversos setores da economia. Atual patamar de taxa de Selic, de juros, inviabiliza os negócios. Muitos bancos perderam dinheiro, especialmente no agro, e o banco recua, não coloca dinheiro no agro. Quem cresceu muito nos últimos anos precisou de dinheiro para crescer. E essa conta está vindo agora com uma Selic de 15% e com uma escassez de recurso. Então é comum você encontrar um produtor que o custo financeiro é praticamente o mesmo do custo da operação. E isso inviabiliza o negócio deles. Não tem um perfil desse produtor, não é um cara... Tem. Tem até pequeno nessa situação. Tem pequeno, médio e grande. Então eu acho que hoje o que você tira é aquele que expandiu e o que não expandiu. O que não expandiu hoje está numa situação mais confortável, porque ele não precisa tomar dinheiro no mercado. O que expandiu precisa tomar dinheiro no mercado e tem um custo financeiro maior. Mais difícil fechar a conta. E também por culturas, né? Você tem culturas hoje, pecuária e café um pouco superior, aí você tem grãos, um amendoim, uma laranja, que já está num cenário um pouco mais desafiador. E aí você tem diferentes rentabilidades para os diferentes negócios. Com relação aos insumos, a gente vê que as cooperativas, por terem porte, estrutura, né, capital e tudo mais, aquelas que formaram um estoque de insumos estão conseguindo oferecer um preço médio, pelo menos ali, um pouco melhor para o cooperado, mas também não 100%, porque muitas não compraram para a safra inteira. Como é que está a situação de vocês hoje com relação a isso, a estoque de insumos? O que vocês têm? E tem algum ponto de atenção, de preocupação? Assim, o que eu vejo, assim, mudou o perfil de compra do produtor. O produtor hoje compra just in time, da mão para a boca. Ele compra o que ele precisa amanhã, ele compra hoje, porque ele não sabe o preço em cima da hora. Isso mudou a lógica das cooperativas e de qualquer canal de distribuição. Você tem que ter estoque distribuído nas lojas, você precisa entregar o produto imediatamente. Você precisa ter uma estrutura de análise de crédito de vendas pontuais, não é uma análise de crédito única. Você precisa ter uma estrutura de faturamento muito mais complexa. Então, a operação em si aumentou o custo. Questão de estoque. É muito arriscado você tomar posicionamento de preço hoje. Porque você pode tomar, de repente, acabou a guerra amanhã. E aí, o seu insumo fica 30% mais caro do que o do mercado como um todo? Então, o que nós preservamos como cooperativa para entregar um valor muito positivo para o agricultor é ter parcerias muito bem estruturadas. Algumas operações nós internalizamos. O que é isso? Nós construímos, por exemplo, uma empresa de organomineral, que nós temos acionistas, nós produzimos organomineral, porque o mineral que vai no composto, no nosso fertilizante, ele representa em dólar menos de 50% desse preço do produto. Então, eu consigo ter vantagens competitivas com esse produto. Nós ficamos sócios de uma empresa global de agroquímicos e nós importamos agroquímicos direto de algumas fontes distribuídas com os preços mais baixos. E aí, com isso, você constrói... E nós temos parcerias com empresas de fertilizantes e de químicos muito bem estruturadas, de longa data, e com certeza nós somos o maior ou o segundo maior de todas essas empresas no Brasil de volume de negócios. Então, isso faz com que a gente tenha condições diferenciadas por nossos associados, em função da cooperação entre todos os associados, que gera um volume, que gera escala, busca eficiência, e das nossas estratégias de cada vez mais estar encurtando a cadeia e trabalhando com parceiros de negócio que realmente tenham essa visão de longo prazo. Uma cooperativa ela é diferente de uma empresa privada, porque no momento de baixa ela continua de mão dada com o agricultor. Ela ajuda o agricultor a respirar. É formada por todos eles, né?
É uma cooperação. Uma cooperativa só existe quando o agricultor ou qualquer setor tem uma dor. E a cooperativa está ali para ajudar a dor desse agricultor. Em momentos mais difíceis, essas dores aumentam. E aí as cooperativas fazem a diferença. Muitas vezes, quando o setor entra em dificuldade, o que é um comum? A iniciativa privada sai do setor, simplesmente fecha a operação ou diminui a operação, reduz a exposição. A cooperativa não. É nesse momento que ela tem que fazer a diferença. Milhares de sócios ali envolvidos naquele negócio. E que dependem, a razão de existir de uma cooperativa é gerar resultado pouco operado, não é? Você não pode dar lucro na cooperativa, porque não tem lucro, tem sobra e a sobra tem que ser lá equilibrada, dividida. Então a cooperativa realmente ela dá a mão para o agricultor no momento de dificuldade como esse que a gente vem passando agora. E tem um ponto de preocupação, porque a gente está vendo que vocês mesmos tendo estoques, os preços estão muito altos, e aí quem tem estoque para a próxima safra está tranquilo. Beleza, agora para a safra 27, aí falando de plantio de safrinha do ano que vem, que aí o cara de Mato Grosso, por exemplo, tem que plantar em janeiro. Esse insumo tem que ser fechado quando? Qual é o limite desse fechamento de compra e desse produto chegar? E como é que vocês estão avaliando essa situação? Porque, querendo ou não, se a guerra acabar hoje ou amanhã, tem todo um cenário pós-guerra de reativação de usina atacada, né, de unidades atacadas e tudo mais. Tem uma preocupação de vocês aí com relação a 27? Eu acho que a gente ainda até está longe de 27, tá? Se eu tivesse uma bola de cristal, eu acho que ainda tem ao longo desse ano. Por exemplo, cana, grande. Nós temos toda a soqueira, cana pós-corte. O produtor não comprou esse produto para cana agora, que está cortando agora. Depois que ele corta, ele precisa entrar com químicos, ele precisa entrar com fertilizante. Ele não comprou, ele está comprando, cortou, ele compra, cortou, ele compra, e isso vem acontecendo. Então o agricultor vai retardar ao máximo essa compra, para mim é claro. Porque no momento de incerteza, ele vai comprando picada, ele vai diminuindo o risco, ele vai fazendo um preço médio melhor. Aonde estão os melhores preços? Quem lá no começo do ano fez as operações estruturadas. Por exemplo, no nosso negócio, o que cresceu muito? Barter. Operação de troca. Então hoje, por exemplo, essa semana está explodindo troca, onde o produtor está pagando... E para todas as atividades. Principalmente soja, milho e café andou já muito. O café fez muito barter no mês passado. Um pouco mais tranquila. Está tranquilo e o produtor trocou. Pegou lá a sua produção, fez uma CPR, pagou, fez a operação estruturada e conseguiu garantir seus insumos. E agora, nesses últimos 10 dias, a gente vê soja e milho entrando muito forte para a próxima safra, porque com isso o produtor... Já é lá na frente. Ele já amarra a rentabilidade, ele faz um hedge natural amarrando a sua rentabilidade com o custo dos insumos e o preço que está praticando hoje, ele está vendo que a conta está fechando. Porque vocês oferecem uma condição diferenciada. Se for comprar hoje ao preço de mercado, porque qual que é o problema de você falou, comprar estoque? Qual que é o problema? Pô, Selic é 15%, você vai captar 18%, você tem que o custo de carregar, você vai comprar agora para entregar lá na frente. Então fica inviável pelo carregamento financeiro. Sim. Então o estoque fica inviável, as operações estruturadas muito de longo prazo, os barcos ficam inviáveis pelo carregamento financeiro que você toma. Custo de capital muito alto. Então você tem que fazer uma conta em momentos que combinam isso. E a gente sente que hoje está um momento bom. Então a gente sente que, por exemplo, principalmente soja, houve uma evolução muito grande nos últimos dias. Agora o produtor está cauteloso e nós, como cooperativos, também não podemos falar para esse é o melhor momento ou aquele. Ninguém sabe. Se a guerra acaba amanhã, qualquer insumo, se nós trabalhamos hoje no mínimo 90 dias para estar aqui no Brasil com o melhor do mundo, com tudo funcionando, com todas as fábricas operando, com todas... que o preço vai baixar porque a guerra foi Então você imagina qual que é o risco. Alguns fertilizantes não estão tendo viabilidade econômica na operação e a gente está vendo algumas indústrias fechando as operações no Brasil. Produtor não comprando fertilizante, muitas vezes as indústrias não tomam posição de importação desses fertilizantes. Então, lá no pico da safra, se esse cenário se perdurar muito, lá na pontinha, depois de agosto ali, aí começa a ter um pouquinho de risco de suprimentos de fertilizantes. Sem fertilizante e produtividade. Produtividade na certa. Aí vem outro ponto, a gente está num ano de rentabilidade menor, normalmente nesses anos, produtividade ajuda. Mas o produtor reduz o nível tecnológico, então, e é o famoso tiro no pé. Aí não vai ajudar.
porque você tira a utilização de insumos de alta tecnologia, isso normalmente impacta em produtividade e a conta fica mais difícil ainda de fechar. Então esse tipo de discussão é o que o produtor consegue ter no stand da Cooper Seeds com especialistas e com outros agricultores que também trocam ideia de como eles estão lidando com essa situação. Você estava falando do crédito, né, que está mais restrito por causa de toda essa onda que aconteceu aí de outros setores. O que significa hoje o crédito mais restrito na prática? O banco, ele antes pedia a garantia da fazenda e hoje ele não pede só a garantia da fazenda, ele pede o que mais? Não é nem só garantia, vou te dar um exemplo. Tem uma linha do Pronamp, Banco do Brasil, hoje com 10 colaboradores dentro do nosso estande, tentando alocar. Pronamp é uma linha de custo, de capital, recurso para fazer o giro do produtor, custeio da produção. Você não tem o tomador. Por que você não tem um tomador? Porque quando você joga na formulazinha lá que calcula o rating de crédito, poucos são os agricultores diante do cenário atual que com a receita e com o custo e com o endividamento que ele já tinha, ele vai gerar um resultado para pagar esse financiamento. Ou seja, o banco já está fazendo a conta do resultado do produtor para decidir se vai dar o crédito. O crédito é assim, a crédito a gente fala que é um rating. No rating você coloca todas as variáveis do produtor, ele te fala se tem condição ou não e qual é o risco que você tem. Usando a mesma formulinha que o setor usou nos últimos 10 anos, você não tem um pequeno percentual de produtores aptos a tomar esse crédito. Então não adianta ter a linha de crédito. Você precisa ter produtores com condição de tomar essa linha de crédito. Então isso é um pouco diferente. Você pode até ter, essa linha está 8%. Quando não está 8%, o Banco do Brasil com 10 colaboradores, mas não consegue tomar, não consegue achar produtores que passem nesse rating. Então o desafio ele é muito mais estrutural do agro do que na condição de crédito em si. E com relação às máquinas agrícolas, a gente viu o resultado de várias feiras, agora a última, né, como a Tecnoshow lá de Rio Verde, caindo até mais 50% só a venda de máquinas. Aí os insumos caem, mas não caem tanto, né, porque precisa. Como você está vendo esse cenário para máquinas, para investimento em inovação, parque de máquinas, enfim, implementos e outros serviços? O nosso orçamento esse ano é crescer 10%, e nós vamos crescer como Cooper Seeds. E aí você está falando de movimentação dentro da AgriShow? Do todo. Total, do ano. Nossa meta é crescer 10% no ano e vamos conseguir crescer. São diversos fatores. Primeiro, a nossa exposição em grãos é uma exposição menor. O setor que mais segurou são grãos, principalmente soja. Então, falando algumas particularidades de Cooper Seeds. Você tem café que continua puxando muito bem, você tem outros HF, você tem pecuária, você tem... A Cooper Seeds ela atua muito mais aqui no sudeste, indo para o Triângulo Mineiro, Minas, alguma coisa no sudoeste goiano. Mas ela não vai... ela não vai pro Cerrado, porque o Cerrado freou muito. Sim. Então, o impacto disso no negócio Cooper Seeds é muito menor, inclusive em máquinas. Então, a nossa expectativa, mesmo em máquinas, é um pouco diferente, porque nós temos diversas culturas, então isso pulveriza um pouco isso foi estratégia da Cooper Seeds, não ficar dependente de uma ou outra cultura, então tudo pulverizadinho, então você sempre tem uma cá embaixo e muito insumos no faturamento. Máquina o produtor pode postergar. Insumos, ele pode trocar nível tecnológico. Às vezes ele põe um insumo com menor tecnologia e mais barato, mas ele tem que comprar, senão ele não consegue produzir. Dos 9,3 bilhões de faturamento da Cooper Seeds, quanto que vem de insumos e o que é de outros temos outros produtos, tirando assim grãos, nossa, é 1,5 bi, o resto é insumos. Então nós somos hoje o maior de defensivos nas cooperativas, o maior de fertilizante, o maior de tratores, o maior de máquinas. Então, e com isso nos dá a condição de construir parcerias muito fortes com os fornecedores e ter uma eficiência operacional muito grande que consegue entregar resultado e, acima de tudo, serviços. Nós temos um time hoje de 500 profissionais especializados que visitam o produtor dia a dia. Porque o que acontece em momentos de desafio, de crise? Todo mundo tira o time de campo. Porque o que custa? É picapezinha, é visita no campo, é o combustível. E a cooperativa faz o inverso. Ela entra colocando gente no campo para ajudar o agricultor, para gerar demanda. E por isso que eu falo, o Cooper vai crescer. Talvez não o mercado cresça na mesma velocidade, mas você acaba ocupando espaço de empresas que recuam no momento de crise. E a nossa estratégia é inversa. Enquanto todo mundo recua, a gente entra e mostra. Agora a cooperativa faz a diferença. O agricultor não sobrevive sem a cooperativa. E por isso que eu falo,
Copercídeos vai continuar e está investindo mais no agricultor. Tem uma exposição de risco aí, qual que é o risco hoje da cooperativa que atua com um segmento que está tão preocupante agora, né, com essa coisa do insumo? E por incrível que pareça, a nossa inadimplência é a menor da história. Nós estamos com menos de 0,5%. A nossa inadimplência hoje é 0,4 inicial, ela chega até 0. Você atribui isso? Essa proximidade, você discutir tecnologia, você não posicionar produtos errados, você entender o agricultor. Nós temos a Fincop Copercídeos, que auxilia na gestão do agricultor. Quando você está mais próximo do agricultor, quando você enxerga o negócio dele, você consegue entender se dá ou não para ofertar o crédito. Então não é simplesmente vender um fertilizante ou defensivo, mas é discutir o negócio do agricultor, ajudá-lo a ter resultado. E eu vejo muito, principalmente empresas privadas, focam num produto ou no outro, mas o resultado do produtor não é um produto ou outro, é a combinação de tudo. É o que ele tá. Acompanhamento também. Tem que ter o acompanhamento, e principalmente com o suporte técnico. Se ele não tiver produtividade, ele não paga a conta. Então, esse ano é o melhor ano de produtividade. Ninguém fala isso. Todo mundo fica um pouco com pessimismo, mas tudo tá lindo. Você vai numa lavoura de café, tá um espetáculo. Você vai numa soja, tá um espetáculo. Você vai numa cana, tá um espetáculo. Níveis de produtividade excelentes. Então, parte disso também a gente consegue. Imagina se a gente não tivesse produtividade. Então, a gente precisa manter crescimento e produtividade, buscar novas tecnologias, buscar novos processos, buscar novas integrações para cada vez mais sermos eficientes e levarmos isso, fazer isso chegar dentro da porteira. Tem muita tecnologia que fica na Faria Lima, que fica na China, que fica na Europa, Estados Unidos. Ninguém pega isso. Na rede social, né? Na rede social. Ninguém traduz isso dentro da porteira. E são esses técnicos de campo que conversa com o agricultor no dia, que vai lá no dia seguinte, que vai lá na semana, que testa, que ajusta, que modifica. E aí sim você entrega resultado. Quando você está lá no dia a dia, visitando o agricultor dentro da porteira e conseguindo ajustar o processo para a realidade daquele agricultor. Recado dado. Matheus, obrigado pela sua participação aqui no Globo Rural Cast. A gente volta num próximo episódio. Fica com a gente e até mais.